chegar nos seus 20 anos de idade, uma mocinha muito atraente. E dessa forma eu disse, vá orar por ela, irmão Jack, porque ela nunca saberá que ele é quem. E eu estou de pé ali atrás, falando através do intérprete, ela não saberia se eu era aquele que estava orando pelo enfermo ou era ele. O irmão já começou a descer ali e eu olhei em minha frente e houve uma visão, esse pequeno bebê sentado aqui. Eu disse, não se incomode, traga-o aqui. Em uns poucos momentos aquele bebê estava vivo, colocando as mãos sobre ele. Ela entrou em ação rapidamente ao seu doutor com uma declaração assinada de que o bebê morreu em seu escritório naquela manhã com pneumonia. She had a blessing. There was something real of a blind man that she thought her baby could be raised. E às 11 horas daquela noite ela voltou à vida novamente porque ela foi persistente, ela teve que pressionar. Havia algo genuíno. Se um homem cego podia receber sua vista, seu bebê poderia ser ressuscitado dos mortos. Eu gosto daquilo. Deus dá-nos mais pessoas assim. E ela, uma católica, vive com suas contas de rosário em suas mãos, eu me disse. Aquilo não era necessário, não fazendo pouco. Foi o caso daquela moça. Não fazendo pouco caso daquilo, porém aquilo não é necessário. É em Deus que nós cremos, não em nenhuma forma, não uma oração metodista, uma oração presbiteriana ou um grito pentecostal. É em Deus que nós cremos, não no rosário católico, seja mais o que for. Nós cremos em Deus, o Senhor vivo pela sua palavra. E sua palavra é Deus, e isso está obrigado a produzir, porque isto é uma semente. Eu fui entrevistado aqui no México, o irmão Jacques estava comigo. O pequeno bebê foi ressuscitado da morte depois de morrer naquela manhã às 9 horas. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Que a bênção de Jesus Cristo, por meio de sua palavra, esteja em cada coração. Preciosos irmãos, é tão bom quando a mensagem nos inspira. A Bíblia. O profeta disse, profeta irmão Branham, é claro, disse que a Bíblia é a fonte de toda sabedoria. E eu imagino, irmãos, quando se trata disso, mesmo para as nossas decisões
física, materiais nesta vida, ela também é o suficiente para nos conduzir, né? Então, não é só no lado, no sentido da igreja, mas em todos os sentidos. Agora, se você pegar sua Bíblia, ler 2 Reis, capítulo 2, e o versículo 13, né? O versículo 12, que fala sobre o arrebatamento de Elias. Ali diz assim o verso 12, capítulo 2 de 2 Reis, diz: o que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Pegando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. E também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. E ali, Eliseu, tocou o Jordão e abriu. Agora você veja bem, depois dele ter ferido as águas, no verso 15 diz: e vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte com Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Irmãos, é tão bom a gente poder considerar as coisas com entendimento, sem aquele espírito que torce para um lado, torce para o outro, com segundos interesses, ou para se fazer as suas autodefesas, defender seus pensamentos. Mas é óbvio que o Espírito, que a porção dobrada do Espírito de Elias, que estava sobre Eliseu, que veio sobre Eliseu, que repousou sobre Eliseu, não estava se referindo propriamente ao espírito do homem Elias, que se fosse dessa forma, então estaria terminado as coisas. Mas referindo-se ao ministério, ao Espírito de Deus que estava sobre Elias. E você observa como Deus é grande. Que o Espírito de Deus rebatou Elias, levou. E em porção dobrada veio sobre Eliseu. E tudo que Eliseu fez foi o dobro de Elias. Entende? Se você vê os milagres, sempre foi assim. Então não é aí um espiritismo, falar, Deus toma o homem, mas não toma o seu espírito. Esse seu espírito é um ministério. É aquela unção. Ela permanece, sobre o ensinamento que foi dado por Elias. Aquilo nunca apagou. E
Consequentemente, o Espírito que está sobre Eliseu não contrariou nenhuma vez aos ensinamentos de Elias. Então, as pessoas às vezes tomam isso de forma tendenciosa. Isso não é bom. Porque quando você escuta o próprio irmão Branham dizendo que Deus toma o seu homem, mas não o seu espírito, ele está se referindo ao Espírito Santo. O ministério, o Espírito Santo, aquilo que Deus deu, aquilo permanece, ele recolhe seu vaso. E aí nós temos que ser prudente e respeitoso até mesmo para entender essas coisas, não se aproveitar para falar coisas que não devem ser faladas. Que Deus tenha misericórdia de cada um ao enxergar e olhar essas coisas, possa ver com a visão bíblica. O irmão Branham não dá detalhe, não fica esmiuçando, mas ele fala, e aí, você que crê na mensagem de Deus sabe do que ele está falando. Sabe que ele está falando, se referindo ao Espírito Santo, a Cristo. Exatamente isso. E não precisa haver nem mesmo uma polêmica sobre isso. É normal. Tá? E eu creio que os eleitos compreendem muito bem quando se vê um companheiro, um ministro, se referir, Deus toma o seu homem, mas não o seu espírito. Você está se referindo ao ministério, à unção de Deus. Agora, eu quero também continuar aqui, dentro de outro assunto muito importante. Poderia até se fazer uma pergunta: em que poder você está sendo transportado? O que poder está te conduzindo? Você precisa entender, e cada um de nós podemos entender bem isto, segundo as Escrituras, segundo o ensinamento, a revelação da palavra que nós temos recebido pelo profeta de Deus, o irmão Branham, uma besta na Bíblia significa um poder. E ela pode ser selvagem ou pode ser doméstica. Agora, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós vemos aqui que Paulo foi derrubado, ou então Saulo de Tarso, caiu em terra, quer dizer, ele foi derrubado. Então, tudo leva a deduzir que ele estava num cavalo, uma besta. Então, o profeta, ele pregou essa mensagem, testemunhas. Ele diz, aqui na Bíblia diz assim: caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, verso 4. Pois bem, nós podemos olhar e ver que Rebeca foi transportada em uma besta, em um poder. É claro que Eliezer representa o mensageiro, literalmente. Eliezer não é, vamos dizer assim, não representa o Espírito Santo, ele representa o mensageiro.
As denominações aplicam isso de maneira errada. E os camelos representam o poder, o Espírito Santo, que transportou Rebeca ao encontro de Isaac no campo, que representa Jesus nos ares. Pois bem, e nós entendemos também que o então Saulo de Tarso, ele estava sobre um poder. O poder o estava carregando. E ele defrontou, ou bateu de frente com outro poder. Veja bem, o irmão Branham diz aqui, claramente, ele diz que Paulo foi derrubado do seu cavalo. Só que o irmão Branham, ele diz, foi derrubado de sua altivez, de sua soberba, de sua arrogância, religioso, fariseu dos fariseus, segundo a lei perfeito, aos olhos dos homens. Porém, Deus o derrubou. Foi Deus quem derrubou Saulo de Tarso. Os cristãos nunca fizeram nada para derrubá-lo. Mas Deus se encarregou daquilo, de colocar Saulo de Tarso no chão. Ele estava respirando ameaça. O profeta diz, ali estava Saulo no caminho, descendo com as ordens em seu bolso, para prender todo aquele bando de santos roladores. Isto é certo. Respirando ameaçadoramente, Deus o derrubou do seu cavalo da altivez. Ele fez dele uma testemunha do que aquelas pessoas tinham. Oh, que coisa! Às vezes a oração tem que ser mudada. Senhor, derruba-me. Isso mesmo. Faz-me das vezes beijar o pó da vergonha do deserto, mas que a minha alma não se perca. E foi o que Deus fez com Saulo de Tarso. O teve que derrubar, trombar com ele. E olha que uma trombada com Deus, ela é definitiva. Sofre-se uma mudança. O profeta, ele diz assim, que Saulo de Tarso foi até o rio de Damasco e foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele homem teve que sofrer uma queda. Teve que sofrer teve que levar um baque por Deus, causado por Deus, para poder então ser salvo. Não só ser salvo, mas se tornar uma testemunha ocular de Jesus Cristo.
Vê, ele diz assim, ali estava Saulo no caminho descendo com as ordens em seu bolso, para obter todo aquele bando de santos roladores, para prender, isto é certo, respirando ameaçadoramente. Deus o derrubou do seu cavalo de altivez. Ele fez dele uma testemunha do que aquelas pessoas tinham. Ó, que coisa! 239, ele diz, será que as pessoas esta noite não estão cavalgando este mesmo cavalo da altivez? Deveriam ser derrubadas e ser testemunhas. Exatamente isto. Eu observei certa manhã, quando o orvalho caía dos céus, e vocês observem quando o sol sobe, aquele pequeno orvalho, observe como ele brilha exatamente como uma estrelinha. O que é isso? É uma testemunha. Ele sabe tão logo que aquele sol se levanta em um determinado lugar. Assim, quando ele se levanta em certo lugar, ele subirá novamente. Aquela umidade subirá, porque uma vez ela estava lá em cima e acabou de cair. Subirá novamente. É uma testemunha desta luz do sol, para levá-lo para cima. Ele esteve em algum lugar. Ele sabe de que se trata. E cada homem ou mulher que é nascido do Espírito de Deus é uma testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Como Deus precisa de algumas testemunhas esta noite. Ide por todo o mundo e testemunhai de mim, em cada geração, para todo o povo. Sempre estarei convosco até o fim do mundo. Que o Espírito Santo faça penetrar estas poucas palavras lá no fundo de sua alma, e recebereis poder após isto. O Espírito Santo virá sobre vós, e então testemunhareis de mim em Jerusalém, Judeia e até os confins do mundo. Enquanto inclinamos nossa cabeça, irmão, poderia vir, aí ele pede para o organista tocar. Pensa um pouquinho nisso. Deus tem que te derrubar. Deus tem que fazer com que nós enxergamos a nossa condição. Eu não me lembro se é na mensagem Influência que ele diz, derruba-me, Senhor. É uma oração e tanto, né? Pedir para que Deus nos humilhe, nos faça ir para o pó, como fez com Saulo de Tarso. O derrubou do seu credo, da sua religião, e já em seguida ele foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados.
sua religião de altivez, de soberba, de orgulho. Ele derrubou, Deus o derrubou daquilo. Oh, se você tem ouvido esta mensagem, meu precioso irmão, se você tem ouvido esta palavra do dia e tem permanecido dentro de sua religião de altivez, se você tem uma semente, uma fagulha, uma centelha de Deus dentro de você, uma unha de Deus dentro de você, você cairá e beijará o pó da humilhação, até que você reconheça que esta palavra é Deus, que esta mensagem é Deus tratando com seus filhos, e que não é um assunto do homem, é um assunto de Deus. E se persistir em resisti-lo, você se despedaça após ter ouvido a verdade de Deus, a mensagem de Deus. Portanto, é melhor que Deus venha ao meu e ao seu coração e o abra, e você ceda os seus direitos para Ele. Sim, Saulo de Tarso estava perseguindo o povo. Ele não estava perseguindo a seita dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes. Não, eles tinham toda a liberdade. Os saduceus não creem em anjo, nem espírito. Os fariseus, por outro lado, já criam em tudo. E assim por diante, mas eles não estavam sendo perseguidos. Ele estava perseguindo aqueles que batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo, que tinha uma mensagem ali que era estranha para eles. Mas quando Jesus encontrou com ele, disse: por que me persegues? Qual é a causa? O que eu estou te fazendo de mal para você ter tanto ódio do meu nome? Então, o jogou no chão. Saulo levantou dali cego, sem enxergar nada. Ele trombou com a luz de Deus. Agora, irmãos, dali, a próxima coisa foi Ananias orar por ele. Caíram umas escamas, seus olhos foram abertos e ele foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Não quer você também? Não tem você desejo na sua alma de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Deixar, expulsar de você esse espírito de altivez, de dureza, de resistência à palavra, esse espírito religioso, e deixar o bendito nome do Senhor Jesus Cristo ser invocado sobre você no batismo? Isso mesmo. Oh, sim. Assim como
os demais apóstolos e profetas, e a igreja primitiva foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem que deixar tirar da sua mente, do seu coração, esse batismo trinitário de 3 pessoas da Santíssima Trindade. Que você abre e vira a tua Bíblia de frente para trás, de trás para frente, e não encontra nas Escrituras. E você fica com esse vazio, com essa interrogação no seu coração. Mas você pode dissipar isto, crendo e recebendo o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos teus pecados. Que pecados? Pecados religiosos. Os pecados de crer errado e cair desse cavalo religioso soberbo, né? E tomar o caminho humilde, simples, como um cordeiro, e ir às águas, e ser batizado no nome de Jesus Cristo, e oferecer a tua própria vida como sacrifício ao Deus vivo para servi-lo. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoou. No nome de Jesus. Amém.